Olá, estamos de volta e hoje para falar de um probiótico que é consumido em países asiáticos e no leste europeu. Estamos falando do kefir, uma bebida formada a partir da fermentação do leite com os grãos do kefir. Quer saber os benefícios dele? Então anota aí. O kefir é uma fantástica fonte de nutrientes. É um probiótico mais poderoso que o iogurte. Tem propriedades antibacterianas potentes, proteção da saúde óssea e redução do risco de osteoporose. Também protege contra o câncer, ajuda nos problemas digestivos e é geralmente aceito por pessoas que são intolerantes à lactose. Melhora os sintomas da alergia e da asma. O kefir do leite é composto de grãos ricos em bactérias aciduláticas, bactérias ácido-acéticas e leveduras. Além de todos estes benefícios, ainda existem muitos outros. Ele também é indicado para problemas dermatológicos, circulatórios, musculares e até mesmo emagrecimento, já que está associado à regeneração da flora bacteriana, facilitando a metabolização das gorduras. São vários os tipos de probióticos existentes. Assim como o kefir do leite, encontramos o de água. Outras variedades, como os iogurtes infinitos, também são reconhecidos e muito elogiados por alguns, devido ao sabor que não é tão azedinho quanto o do kefir. Além destes, encontramos a kombucha e tantos outros. Probióticos são micro-organismos vivos que eles trabalham atuando principalmente no intestino, controlando a flora intestinal. Sim, o que acontece? No caso, os probióticos eles são utilizados como prevenção de algumas doenças, tá? Principalmente doenças do trato gastrointestinal, principalmente doenças do intestino. E também muitas vezes como recuperação, como por exemplo, quando a pessoa faz um tratamento com antibiótico muito forte, esse antibiótico ele age, ataca as bactérias, porém não é seletivo, ele ataca as bactérias tanto as ruins quanto as boas, e acaba que a microbiota do intestino ela fica desfavorável, ele não fica como é o ideal, e isso daí acaba ocasionando que com o uso do probiótico ele recupera essa flora intestinal. Sim, sempre tomando cuidado ali para nunca exceder ali as quantidades, sempre controlando, lembrando que não existe um alimento que faça milagre, nem existe aquela ideia de quanto mais melhor. Não, tudo tem que ter um equilíbrio. O importante também, até como tu falaste antes das frutas, dos vegetais, que eles têm muitos que funcionam como prebióticos, ou seja, eles servem de substratos para que essas bactérias se alimentem e consigam corrigir ali todas as inadequações do trato gastrointestinal. Bom, falando um pouquinho também sobre os prebióticos, que como foi falado anteriormente, eles servem como substrato para essas bactérias se alimentarem. Entre eles podemos citar a cebola, o alho, as fibras, produtos integrais, a aveia. Então tudo aí serve, as frutas, vegetais, os legumes também servem para
como substrato para que essas bactérias se alimentem. Então sempre é bom fazer uma associação entre os probióticos e os prebióticos, para que assim a flora intestinal fique sempre equilibrado. E outra coisa muito importante, que vale a gente ressaltar, muitas vezes a pessoa se preocupa muito com a dieta, com a ingestão de micronutrientes, com a suplementação de micronutrientes, também de macronutrientes também, e só que se esquece do intestino. A saúde do intestino hoje é muito vista e muito estudada, porque a grande parte dos nutrientes são absorvidos nas primeiras porções do intestino. Parte no estômago, mas muito mais também no intestino. Então não adianta nada a pessoa ter uma dieta equilibrada, com tudo certinho, se a saúde do intestino não está boa. E nesse caso, os fatores, o prebióticos e os probióticos, eles ajudam nesses fatores para que a pessoa consiga manter um equilíbrio e ter assim um maior aproveitamento dos nutrientes que elas consomem. Eu tô de volta agora para mostrar como se cuida dos grãos de kefir, tá? Se quiser me acompanhar, ó, aqui tá o meu kefir. Ele estava dentro desse saco aqui, ó, que eu uso ele só para ele ficar protegido da luminosidade, que diz que ele se adapta melhor em ambientes escuros. Eu coloco eles, isso aqui é um saquinho mesmo daqueles de leite, eu só viro e coloco lá do preto para fora, que é para eles não pegarem claridade. E guardo eles dentro do armário. Esse aqui é de 1 dia e esse aqui é de 2 dias. Eu já faço em 2 vidros, que é para não ter que limpar os dois ao mesmo tempo. Se eu quero usar um para uma finalidade, eu uso para aquela finalidade, e o outro, se eu quiser utilizar para outra finalidade, eu uso para aquela outra finalidade. Então eu estou aqui para mostrar para vocês como se limpa o kefir, ok? Então agora eu vou trazer a câmera para cá para ficar mais fácil. Eu não vou aparecer, mas eu vou explicar para vocês. Gente, primeiramente, ó, já vou pegar aqui o tablet para passar umas informações importantes relativas ao kefir. Todo mundo me pergunta, tá? Eu sei que a gente não pode usar a colher de metal porque é mais perigoso de contrair alguma bactéria por causa da fermentação deles em reação com o metal. Se não me engano é isso, tá? Ó, deixa eu ver aonde diz aqui, se diz alguma coisa, ó. Nunca manipule os grãos de kefir com material de metal. Isso irá matá-los, diz ali em cima. Use coador e colher, preferencialmente de plástico ou madeira. Inox também pode, tá? Para cultivar os grãos de kefir, de preferência, as jarras e recipientes de vidro, sempre bem limpos, porque eles não interferem no desenvolvimento do kefir. Ah, viu? Tem que ser de vidro. Recipientes de plástico podem ser propensos à contaminação. Para limpar bem os vidros, onde você vai deixar o kefir fermentado, lave com água e passe água fervente. Em cada um dos seus grãos encontraremos vários tipos de micro-organismos em simbiose. Estudos revelam que estão presentes no kefir 8 variedades de leveduras, 2 tipos de bactérias acéticas, 16 tipos de lactobacilos, aproximadamente 9 streptocoque e lactocoque, ácido pantotênico, ácido fólico, vitamina B, vitamina B3, vitamina B6, vitamina B12, vitamina K, carboidratos, cálcio, gordura, lactase, fósforo, magnésio, potássio, proteínas, aminoácidos e triptofano. Nossa, é bem potente, né? Tá? Ó, para vocês verem que eu tô na página que eu não tô mentindo, ó, benefícios do kefir, ó, kefir, viu? Então tá, essas dicas são importantíssimas aí para quem tá começando, tá? O meu coador é exatamente o que eles mandam utilizar, ó, tá aqui, ó, de plástico, não pode ser metal. E a minha colher eu não deixei aqui em cima, deixa eu ver aonde eu coloquei, aqui. Também é uma colher de plástico que eu uso só para eles. Isso é aconselhável, utilizarmos só material única e exclusivamente pro kefir. Vai tapar o seu vidro com um papelzinho, pode ser papel toalha, tá? E depois põe uma borrachinha, pode ser até aquelas de dinheiro. Eu coloquei elástico, tá? Em volta. Ó, se não rasgar o papelzinho, usa o mesmo. Seu vidro vai estar limpo, esse aqui está limpo.
Enquanto isso eu coloco aqui em cima do plástico dele mesmo. E agora eu vou pegar aqui, ó, o meu kefir, ó, vocês estão vendo. Vou passar pra cá e vou coar ele. Pegou e colocou aqui o kefir, separou, aí faz assim, ó. Se você quer o kefir inteiro, aí mistura o creme cheese que ficou aqui em cima com a kefiria de aqui de baixo. Eu, por exemplo, eu faço inteiro. E aí o que eu faço? Eu coloco depois junto com essa parte aqui de baixo, vocês estão vendo, ó, tá caindo, eu misturo bem, coloco uma colherinha de chia, uma colherinha de linhaça, uma colherinha de quinoa, uma colher de farinha de soja, e aí misturo e deixo na geladeira curtindo. Depois de um tempo, eu simplesmente pego e como. Fica uma delícia. E tira, porque o kefir é conhecido por ter um gostinho meio azedinho. Aí serve também para tirar um pouco desse sabor ácido, desse sabor azedinho dele, misturando com esses cereais. Hoje eu não vou fazer isso porque eu estou mostrando para vocês e também eu quero utilizar isso numa receita. Vocês vão entender em seguidinho. Tá? Esse aqui é o nosso kefir, gente. Fica assim, ó, são esses grãos, ó. A gente não aperta. Eu só faço assim, ó, para separar, ó. Eu nunca mexo muito. Se eu vou mexer, eu tento mexer pelos lados, que é para não machucar os grãos, tá? Então agora eu vou lavar o vidro onde moram os kefir, porque o vidro é necessário lavar. Os grãos eu não lavo. Inclusive na internet diz que a gente não lava os grãos porque pode dar uma reação e eles podem acabar perdendo uma propriedade com o passar do tempo. Então eu não lavo, até porque é um organismo vivo. Tá? Creio que não tem a necessidade de ser lavado realmente. Eu só lavo o vidro onde eles ficam. O vidro está lavadinho, como vocês podem ver. Eu vou deixar ele um pouquinho virado para baixo para escorrer o restante de água que ainda pode ter dentro. Importante que as pessoas sempre questionam, sempre perguntam: qual a temperatura ideal do leite para eu colocar no meu kefir? O leite que você vai colocar no seu kefir é temperatura ambiente, tá? Ó, direto da caixinha. Se já ferveu, espera esfriar. Não coloca nem quente e nem frio. Deixa ficar numa temperatura, deixa ele parado um pouco, até normalizar e ficar na temperatura do ambiente. Eu vou colocar meio vidro porque, como eu já disse, eu faço um pouco no vidro e outro pouco no outro. Que aí eu tenho a possibilidade de usar um numa hora e outro noutra hora, tá? Então o que eu vou fazer? Coloquei aqui meio vidro. Por que meio vidro? Porque as sementes que eu tenho, tá? Essa quantidade aqui não é muita e dá bem para meio vidro. Então vamos colocá-la aqui, ó. Lavei o vidro, sequei, tá? Coloquei o leite, coloco os grãos dentro. Ó. Aqui tá pronto então, tá? Separado o kefir, ó, como vocês estão vendo, esse líquido aqui, eu já limpei o kefir ali, já deixei aqui, ó, kefir limpo, separado o kefir, esse aqui vai pra geladeira. E aí eu deixo gelar. Para perder um pouco do gosto azedinho, é só botar uma colher de algum cereal ou mistura com frutas. Pode fazer direto, pode fazer uma batida com ele. Aí ao invés de botar leite, você coloca o próprio kefir, tá? Vai ser muito saudável. Mistura com frutas. Pode também colocar quick de morango, pode colocar... Eu coloco fibras, coloco linhaça, coloco chia, coloco quinoa, mexo bem e deixo na geladeira. Mas eu não vou fazer isso porque eu pretendo usar em outra receita.
E eu queria só mostrar para vocês também. Então vou colocar direto na geladeira assim. Gente, terminei a limpeza dos kefir, agora então vou mostrar para vocês como é o processo de tesourar. Porque na internet existem muitas receitas e a maior parte delas, você separa a parte da kefiríade, que é essa parte aqui de baixo, ó, a líquida, dos seus grãos, que são os grãos fermentados, né? Ó, fica assim, ó, é um cremezinho, ó, tá? Ó, e a minha kefiríade aqui embaixo. Esse aqui também tesourou, ó, tá? Ó, o leite fermentado e a kefiríade. A kefiríade eu vou fazer o Yakult. O leite fermentado eu uso para fazer o meu requeijão, totalmente natural. No processo de tesourar, ó, a gente faz assim, ó, coloca um kefir aqui em cima, a parte líquida vai descer para baixo e vai virar essa kefiríade, e em cima vai ficar o leite fermentado, que é esse cremezinho aqui. Tem várias receitas na internet, algumas para usar a kefiríade e outras para usar o cremezinho, que é o leite fermentado. Eu hoje vou fazer duas e vou postar em seguidinha para vocês também, que são de duas coisas que ficam fantásticas, tá? Aqui vira Yakult e aqui vira requeijão. Vamos então separar e juntar, ó. Embora sua história não seja bem conhecida, muitos povos há séculos fazem referência sobre tais grãos. O kefir da água, ou tibicos, e o kefir do leite são distintos devido às suas diversidades biológicas e adaptações aos meios de cultivo. Caracterizado pelos grãos transparentes, o kefir da água se alimenta de líquidos açucarados, como o açúcar mascavo ou açúcar demerara. O resultado dessa reação é a produção de ácido lático, álcool etanol e dióxido de carbono, bicarbonata. Essa cultura simbiótica de bactérias e leveduras consome o açúcar e potencializa os minerais, resultando em uma bebida refrescante e levemente gaseificada. Ainda existe a possibilidade de ser utilizada com saquinhos de chá, rodelas de limão, frutas frescas, secas, gengibre ou especiarias, como o cravo e a canela. Agora vamos mostrar a limpeza do kefir da água, como acontece, que ele é vulgarmente chamado de tibico também, tá? Tem diferenças entre o kefir do leite e o kefir da água. Um tem mais propriedade para uma área, o outro tem para outra. Como por exemplo, o do leite é amplamente utilizado na culinária, o da água já é mais utilizado na cosmética, sendo que ele também possui vários benefícios para a saúde. Vamos ver? Ó, com potencial depurativo mais elevado, promove de imediato a eliminação de toxinas em todo o organismo. Seu uso cosmético é eficientíssimo. Algumas receitas incluem a adição de frutas secas, tais como figo, damasco ou passas, que realçam o sabor e aumentam os nutrientes. Regula o sistema imunológico e aumenta a resistência a doenças. Regula a tensão arterial, o açúcar no sangue e cura diabetes. Cura bronquites, tuberculoses, asma, alergias e enxaquecas. Cura vários tipos de eczema e desordens da pele, como a psoríase e a acne. Regula o metabolismo, a digestão e ajuda no funcionamento do cólon, alivia a candidíase,
podendo chegar à cura. Assim como o kefir do leite reduz a ansiedade, a depressão, aumentando a energia e a sensação de bem-estar, retarda o processo de envelhecimento, auxilia decisivamente a vitalidade da pele, cabelo e músculos. Enzimático em potencial, acelera o metabolismo e é de extrema eficiência na manutenção do peso ideal. Ok. Então depois disso, só nos resta ver aqui o procedimento de limpeza dele, né? Bom, eu tenho aqui o meu kefir d'água, tá? Esse aqui é o meu kefir d'água, ó. A cor dele é diferente do kefir do leite, agora eu vou mostrar pra vocês. A forma de processar ele, de deixar ele fermentar também é diferente, sendo que esse fica na água filtrada com açúcar mascavo, tá? Agora eu vou dar as proporções certinhas para vocês, que eu tenho aqui. E o kefir do leite não, o kefir do leite, como vocês viram, é no leite, e leite em temperatura ambiente, não vai nada além. Esse aqui já é água e açúcar mascavo, ok? Vamos lá que eu vou mostrar como funciona. Papelzinho em cima, ó, como do leite, o elástico, tá? E também vai no armário, porque ele também prefere o escuro. Pessoal, lembrando, eu tenho uma peneira pro da água e uma peneira pro do leite, assim como a colher também, de manutenção, porque é recomendado ter uma para cada. O que acontece? Assim como o kefir do leite, o kefir da água e até mesmo a kombucha e os infinitos, ou kombucha também, eles podem interferir um na cultura do outro, podem contaminar. Já aconteceu comigo da kombucha ou kombucha contaminar o meu kefir da água. Eles ficaram todos estranhos, eu tive que pegar uma nova muda e recomeçar tudo novamente, tá? Então, todo cuidado é pouco. Lavando as mãos, né, antes de começar sempre, qualquer um deles. Esse aqui eu faço a quantidade que dê mais ou menos para um copo. E eu tento sempre, quando eu posso, já acordar e tomar ele em jejum. Por quê? Porque ele é tão bom que ele me tira até o inchaço dessa região abdominal, da barriga, tá? E também ele faz com que o meu estômago melhore na hora, até tu acaba arrotando muitas vezes na hora, assim. Ele dá uma sensação de bem-estar, muito bom mesmo, então eu tento tomar sempre em jejum. Confesso a vocês que os paladares mais exigentes, se já tem dificuldade com o do leite, terão maior com o da água. Porque o da água, o gosto é mais difícil, é menos tolerável que o do leite. Mas aí tem que pensar nos benefícios, né? Eu pelo menos penso assim. Me adaptei bem. Botar o restante, que ainda tem. Ó, gente, enquanto o outro é bem branco, esse aqui é transparente, ó. Vamos lavar aqui.
Lavagem do vidro agora. Tudo lavadinho. Vou pegar a colher de kefir agora. Gente, a quantidade, a proporção dele, assim, para 500 ml de água filtrada, varia muito. Tem pessoas que dizem que usam 2 colheres, outras usam 1, tem outras que usam 3. Eu coloco geralmente 2, tá? Assim como do leite, né? Muita gente diz uma coisa, outros dizem outra, e aí varia, depende muito de como tá o seu kefir, ó. Quando o kefir ele tá muito feio, muito pequeno, você pode dar um up nele, deixar ele com mais vitalidade, digamos assim, utilizando pedaços de maçã. Lava bem a maçã, tá? Desinfeta bem e coloca assim ela com casca e deixa de um dia para o outro um pedaço, tipo, para os 500 ml, metade de uma maçã que não seja tão grande de repente, tá? Isso serve para dar um up. Assim como a maçã, outra dica que me passaram é usar bicarbonato de sódio. Coloca mal, muito pouquinho. Bicarbonato, esse aqui, ó, menos que uma colher de chá se usa. Só a pontinha de uma colher a gente coloca, tá? Dizem que ativa eles. Outra dica é casca de ovo. Porém, na casca de ovo, me parece que tem que lavar muito bem a casca e, além disso, tem que tirar aquela pelezinha de dentro. São 3 coisas que servem para dar uma vitalidade no kefir d'água e dar um up, assim, tá? Então agora eu vou colocar a água aqui no meu vidro. Coloquei água filtrada no vidro. Agora eu coloco açúcar mascavo, tá? Referente à proporção. E coloco os kefir. Feito isso, pegamos nosso papelzinho, colocamos o elástico nele e agora eu coloco ele na casa dele, que é no armário, longe da claridade. E aí agora amanhã novamente eu troco a água e faço todo o procedimento de novo. Lembrando que, assim como o kefir da água que a gente faz com açúcar mascavo, coisa do tipo, ele também sofre uma variação. Pelo menos, pelo que eu entendi, sofreram variações, porque é possível transformar o kefir da água no kefir do suco de uva, no kefir do suco de limão, enfim, kefir de coco e várias outras coisas, tá? Esse meu aqui, ele é o do suco de uva, só que como geralmente se encontra suco de uva industrializado, e eu sempre vou primar pela questão do alimento natural do que uma coisa industrializada, por exemplo. Eu prefiro o natural ao industrializado. Então o que eu tentei? Até mesmo para diminuir em termos de custo, porque se tu vai comprar um suco de uva sai muito caro. E aí eu me informei com as pessoas que já lidavam, que me disseram que eu tentasse para ver se desse certo. Aparentemente deu, eu continuo usando. Então assim, ó, pra mim deu certo, não sei se para outras pessoas dará. Mas quer transformar o kefir d'água no suco de uva ou no suco de limão, então vai mudando aos poucos, gradativamente. Então eu estou dando exemplo em termos de proporção. No primeiro dia botou, então, 3/4 da medida de água filtrada
com o açúcar mascavo e 1/4 da medida, porque a medida total é 4, né? 4 quartos, que é o inteiro. Então, e 1/4 dessa medida vai colocar ou o suco de uva, ou o coco, ou, por exemplo, eu no meu caso a farinha de uva, me baseio em 1/4 da medida, tá? No dia seguinte, ao invés de 1/4, na hora de limpar, colocou água filtrada, colocou o açúcar mascavo. Aí, ao invés de colocar assim, em termos de medida, em termos de proporção, 1/4, como colocou no dia anterior, coloca já um pouco mais, que será o quê? 2/4. 2/4 equivale ao quê? A metade da quantidade. E assim vai indo, até trocar todo e deixar a água filtrada e o açúcar mascavo de lado. E aí tu já tem a cultura própria só do suco de uva. Que, por exemplo, colocou 2/4 hoje, amanhã tu coloca 3/4, tá? Da medida, e só um pouquinho de água filtrada com açúcar mascavo. No outro dia, já vai partir para a quantidade total só do suco. Já não vai mais usar água filtrada e o açúcar mascavo, tá? Foi o que eu fiz com o meu kefir da farinha de uva. E eu tomo, porque a farinha de uva é muito boa para desinchar. E ela melhora também o aspecto da pele, para quem tem problemas de espinha e outros problemas mais. Esse aqui ele fica com os grânulos, tem os grãozinhos ali escuros que vocês estão vendo, que é da farinha de uva, é próprio da farinha de uva. Agora na hora de lavar vai sair. Ele fica mais clarinho ainda do que o do açúcar mascavo, vocês estão vendo, né? E fica em tamanho menor também. Às vezes é preciso dar aquele up que eu falei pra vocês com pedacinhos de maçã e coisas do tipo. Ó, lavadinhos, ainda fica, né, uns grãozinhos, ó, mas é próprio da farinha de uva, não tem problema, eu uso ele assim já há algum tempo. Agora eu vou mostrar para vocês como dissolver a farinha de uva, ela é mais chata do que o... Até vou pôr um pouquinho já de bicarbonato para dar um up nesses meus, porque eles estão... Vou dar um up neles. Ela não dissolve muito bem, ó. Pra quem não conhece, essa aqui é a farinha de uva, ó. Tá? Ela é assim. Tá? Eu coloco bem pouquinha água, ó. E aí agora eu vou, porque ela não dilui muito fácil. Primeiro eu coloco com bem pouquinha água para depois colocar o restante. E vou tentando diluir ela nesse pouquinho. Igual quando a gente precisa da maisena, lá como eu vou explicar na receita do requeijão. Igualzinho o que tem que fazer. Que é para não embolar, lembra? A mesma coisa que a gente vai fazer com a farinha de uva. Ó, acho que diluiu, mas eu vou ter que pôr um pouquinho mais. Tem uma quantidade maior. Vou botar mais esse pouquinho, mais distante. A farinha de uva é bem forte, viu, gente? Tem um gosto meio amargo, assim, pra quem vai começar. Mas depois habitua. Eu pelo menos habituei. E faz muito bem. Agora eu vou colocar um tantinho de bicarbonato que eu disse pra vocês, pra tentar dar o up. Bem pouquinho. Pontinha de uma colherinha de chá. Então, ó. O problema é que tá caindo em cima da colher e não na água. Agora caiu. A farinha de uva, o açúcar mascavo, esses produtos eu acabo comprando em casa de produto natural. Por quê? Em casa dessas comidas naturais.
Por quê? Porque aparentemente eles não passam por tanto processo de industrialização. O normal acho que seria ser quase nenhum, né? Pouquíssima coisa. Mas, como a gente nunca sabe 100% o que as pessoas fazem, ou as empresas fazem, a gente acaba vendo muita coisa sendo divulgada, né? E absurdos. Então, eu não posso dizer 100% que é 100% natural. Mas eu prefiro porque eu acho que mesmo assim ela tem menos ingrediente químico, menos conservante, menos corante, menos uma infinidade de coisas do que se ela fosse industrializada. Então eu dou preferência. Além do preço, como eu já falei anteriormente, ser menor também, aparentemente. Porque eu já pesquisei aqui em casas de comida natural em supermercados conhecidos, é muito mais caro. Então eu prefiro comprar em casa de comida natural. Reconhecido há mais de 2.000 anos, o chá fermentado de kombucha é caracterizado como remédio popular, natural, feito a partir da fermentação de chás como chá preto, chá verde, hibisco, equinácea ou erva cidreira. Quando a kombucha ou panqueca é colocada em uma mistura de chá e açúcar, ocorre a transformação em uma bebida levemente borbulhante, com sabor doce e azedo, de fragrância frugal, que fornece diversos ácidos e nutrientes. Há relatos de pessoas que, dentre as mais diversas doenças diagnosticadas, incluindo o câncer, já se curaram tomando chá de kombucha. Excelente para a saúde como um todo, a kombucha evoluiu aparentemente de organismos do gênero das plantas há mais de 2.500 bilhões de anos. É um alimento probiótico e microbiológico que regenera a flora intestinal. Diversas pessoas têm preparado essa espécie de chá fermentado. Vamos ver como se faz? Primeiramente, o que é necessário, tá? 4 sachêzinhos de chá, tá? Nesse caso aqui, esse chá é o chá de hibisco, tá? A kombucha tolera muito bem 3 tipos de chá e não pode inventar outros, porque parece que ela não tolera muito bem outros tipos de chá. Os chás que é possível fazer com a kombucha é chá de hibisco, chá preto e chá verde. Eu não entendo muito de ervas, não entendo muito de chá, mas o chá de hibisco ele é conhecido por ser bactericida, né? Diz que ele é um potente bactericida e, inclusive, há algumas controvérsias. As pessoas comentam muito que o chá de hibisco pode acabar matando a kombucha se for usado por um longo período. Não sei. Eu já fiz várias fermentações no chá de hibisco e até agora funcionou. E confesso que é um dos que eu mais gosto. O chá verde também seria uma das opções. Inclusive tem pesquisas apontando que um dos chás que melhor se adaptam à kombucha seria o chá verde. E o chá verde, não diferente do chá de hibisco, também serve para emagrecer, tá? Então é o chá verde, o chá de hibisco e por último, e não menos importante, claro, o chá preto, tá? As pessoas que não querem emagrecer, mas que desejam usar a kombucha, usufruir desses benefícios que ela nos oferece, pode também estar usando chá preto, que também é uma das opções, tá? Eu vou mostrar os ingredientes para fazer o chá da kombucha, e lembrando que o chá da kombucha
ele não pode ser feito e já colocar o probiótico direto no chá. Não. Por quê? Porque você vai fazer o chá vai ficar quente, tem que esperar esfriar e só assim vai colocar o probiótico dentro. A kombucha se difere dos outros probióticos por vários fatores. Um deles seria a questão que, por exemplo, o kefir. O kefir fica fermentando 24 horas, 12 horas, 24 ou 48 horas. A kombucha já é um período de tempo diferente. A kombucha ela fermenta por uma semana, tá? Ela pode ir além desse tempo, tá? Se você recebe aquela muda que vem seca pelo correio, aquela ali ainda tem que reativar. E nesse processo de reativação, explicam pra gente, os vendedores, as pessoas que enviaram, que ela deve ficar ali no mínimo 21 dias. Tá? Tem um processo que tu reidrata ela e depois tu coloca ela ali no vidrinho, bonitinha, ela fica ali por 21 dias, tu esquece dela, faz de conta que ela não existe, nem olha porque ela é capaz de sentir vergonha e nem funcionar. Tá? E inclusive isso é válido para qualquer kombucha. Se você for começar a utilizar a sua agora, é melhor assim, diferentemente do kefir, que você pode balançar de um dia para o outro, até para misturar melhor o leite nos grãos, a kombucha não. A kombucha tu deixa ela paradinha no canto, que ela trabalha e funciona melhor dessa forma. Inclusive aconselham da gente colocar ela em um lugar alto, pode ser até em cima do armário, e deixa ela ali paradinha uma semana, aí lembra dela só na outra semana quando completar os 7 dias. E aí vai trocar o chá, vai fazer um chá novo e vai colocar lá nesse chá novo. E ela também prolifera, vai gerando novas kombuchas, novos scoops, como chamam, né? E esses scoops depois geram kombuchas. E tipo, pode-se fazer também hotéis de kombucha. E se você quiser saber mais sobre, pesquise aí na internet. Para não colocar fora, não se desfazer, né? Então vamos começar aqui, vamos fazer o chá. Lembrando que eu vou fazer a proporção do chá de kombucha para 1 litro, tá? Então é o seguinte, gente, fiquem atentos. Ó, primeiramente, para fazer o chá, 1 litro de água filtrada, ok? Lembrando vocês, eu estou mostrando aqui a medida padrão, mas como eu tenho mais de uma kombucha e tenho alguns scoops, eu vou fazer mais de 1 litro, porque eu tenho mais de um vidro também para elas. Mas as medidas que eu estou passando para vocês são referentes a 1 litro, porque geralmente vocês vão começar com uma kombucha apenas, ok? Nosso ingrediente importantíssimo, que são os chás, que pode ser, como eu já disse, o chá verde, o chá preto ou o chá de hibisco. Nesse caso, a minha vai ser feita no chá de hibisco. Bom, o procedimento de fazer o chá é normal, é igual a qualquer outro chá. Água fervendo, o chá, depois coloca o açúcar, tá? E depois coloca também o líquido ativador, tá? Depois do chá pronto, nós vamos colocar o líquido ativador. Aqui tá a kombucha, ó. O líquido ativador, o que seria? Vamos supor, tu recebeu a tua kombucha, tá? Tá fazendo chá para ela, aí depois colocou o açúcar no chá, que também é 10% em relação ao volume do chá. Por exemplo, em 1 litro, então vai ser 100 gramas, como tá aqui. Açúcar, 100 gramas, ó, tá? Para 1 litro é 100 gramas. Vai fazer o chá normal. 1 litro de água. 1 litro de água aqui, ó. Ó, estão vendo, né? 1 litro de água, 4 sachês, tá? De chá de hibisco, chá verde, chá preto. Depois fez o chá, ferveu, esfriou, coloca o açúcar normal, igual o chá normal. Pode ser esse açúcar, não sei se pode ser açúcar mascavo. Dê uma pesquisada na internet. Eu já fiz com açúcar mascavo, mas não tenho certeza, então é melhor pesquisar.
tá? Eu acho que dá. E depois o líquido ativador, também é 10% referente ao volume total do chá. Por exemplo, se fez 1 litro, vai colocar 100 ml. Esse 100 ml pode ser ou o vinagre de maçã ou o líquido ativador. O líquido ativador é o quê? É o próprio líquido onde está a kombucha. Eu falo do vinagre porque geralmente a pessoa, quando ganha kombucha, não tem o líquido ativador ainda. Tem só o vinagre de maçã. Então, provavelmente a primeira vez terá que usar um vinagre de maçã. 100 ml do vinagre de maçã. Colocou a kombucha no vidrinho, depois do chá frio, claro, né? Chá pronto, com açúcar, com líquido ativador. Colocou a kombucha ali, deixa 1 semana. Depois de 1 semana, vai pegar, vai tirar a kombucha com cuidado. Lembrando, gente, todo esse processo de fazer a preparação do chá, de limpar a kombucha, é necessário que haja asepsia. Asepsia é o que? A lavagem das mãos corretamente e, se puder, ainda passa um álcool depois, tá? Para se ver livre de micróbios e outras bactérias. A kombucha é um probiótico que está mais suscetível ainda que o kefir a pegar qualquer espécie de mofo, qualquer espécie de bactéria e não fornecer os nutrientes, as vitaminas, os benefícios necessários ao nosso organismo. Então eu sugiro que vocês tomem o máximo de cuidado possível na hora de fazer toda a asepsia, todo o processo de preparação do chá e todo o processo para colocar a kombucha no chá novo, tá? Então preparou o chá, esperou esfriar, coloca a kombucha ali. Para colocar a kombucha ali, nós vamos fazer o seguinte: a gente vai tirar a kombucha daqui, tá? Esse chá a gente coloca em jarras e deixa na geladeira, no máximo por 6 dias, se não me engano. Ele vai sofrer uma segunda fermentação e a gente vai tomando como água. Pode ir tomando nesses 6 dias aos poucos. A kombucha saindo daqui, a gente vai colocar lá no chá novo. Lembrando que 100 ml desse volume a gente vai misturar no chá novo. Se não quiser misturar 100 ml do chá antigo, vai misturar 100 ml de vinagre, que seria o líquido ativador. O líquido ativador é então o que? 100 ml do líquido aqui onde ela está, onde ela ficou, que é o chá antigo, misturado 100 ml do chá antigo misturado ao novo, ou 100 ml de vinagre de maçã. Então eu vou continuar de onde eu parei ontem, tá? Porque ontem eu fiz o chá, né? Vocês se lembram? Só que eu não podia continuar, por quê? Porque ele estava quente. Então eu deixei ele esfriar, porque a kombucha não pode deixar quente. E aí agora eu vou pôr o açúcar e vou pôr o líquido ativador nele, tá? As proporções vocês lembram, né? Para 1 litro de chá é relativo a 10% do volume de líquido ativador e 10% de açúcar, ok? Uma amostra de chá como ponto de partida ou vinagre fermentado se não tiver o cogumelo. Pode ser só a amostra, mas tem que ser assim, ó, onde ela tá, ó, estilo essa minha, tá? Chá. Saquinhos ou folhas soltas servirão. Às vezes os chás comuns e mais baratos podem ficar com um gosto melhor do que os mais caros. Os chás com óleos, como o de bergamota e o Earl Grey, podem fazer mal ao seu cogumelo, tá? O que significa gastar mais tempo fermentando para obter bons resultados. Muitos chás podem ser usados. Ontem eu tinha falado em chá preto, chá verde, chá de hibisco, né? Pois é, aqui eu encontrei os seguintes: chá verde, chá preto, equinácea e erva cidreira. Então esses aqui também podem ser usados, tá? Para preparar, a gente pode utilizar o açúcar refinado ou orgânico, tá?
Pode experimentar outros fermentados também no preparo, como suco reconstituído com chá. Muitos preparadores preferem os açúcares orgânicos, se estiverem disponíveis. Só que alguns colorem o cogumelo e o chá. Bom, aqui está o passo a passo, né, no meu site. Aqui está falando de uma dica que eu sempre falo, né, gente? A primeira coisa, ó, lavar muito bem as mãos com água quente, tá? Antes de começar. Não usar sabonete antibacteriano, pois ele pode contaminar a kombucha e destruir as bactérias benéficas fornecidas pela cultura, tá? Então vamos lá, né, para o preparo do chá. Eu comecei ontem. Vou deixar o tablet aqui. Vamos puxar a câmera para poder mostrar o que eu vou fazer, tá? Vamos começar então o preparo do chá. Então eu já botei os 4 sachês no meu chá. Eu já botei a água. Só não coloquei o açúcar. Então agora eu vou colocar o açúcar, gente. Tá? Ó, relativo a 10% da nossa medida. Eu estou me baseando em 1 litro, tá? Para quem faz 1 litro de chá, para uma kombucha ou para um Scooby, tá? 10% relativo ao volume de 1 litro dá 100 gramas, onde está o líquido, o açúcar aqui, ó. 100 gramas de açúcar para 1 litro de chá de kombucha, tá? Eu fiz o chá de hibisco. Colocamos o açúcar aqui. Agora nós vamos mexer bem. Deixa eu pegar uma colher. Então, o que eu vou fazer? Já está pronto. Eu vou pegar aqui a kombucha, vou lavar ela num pouquinho do próprio chá, que a gente lava com cuidado, porque ela pode se rasgar muito facilmente, e tem que lavar ela no chá antigo, viu? Que é o que ela estava. Então eu vou colocar ela nesse pratinho, vou lavar ela com um pouquinho de chá antigo, pego esse chá antigo relativo a 100 ml e misturo aqui. Por que 100 ml? Porque para 1 litro, 10% do volume é 100 ml. Então eu pego 100 ml e misturo aqui no chá novo. E ela vem depois pro chá novo. E esse chá que ela tava eu coloco numa jarra e deixo na geladeira para tomar. Agora eu vou mostrar para vocês todo o procedimento. Lavamos muito bem o recipiente, depois passamos água quente. Eu vou colocar misturado no chá novo, o que ela vai ficar. Então aqui, ó, 100 ml aproximadamente, deve dar mais ou menos isso aqui, tá? Então 10% do chá antigo, aqui. Aqui tá pronto então o nosso chá dessa semana para kombucha. Agora eu vou pegar minha kombucha daqui. Ó. Eu tinha lavado as mãos, tá, gente? Vou colocá-la aqui. Então prontinho meu chá de kombucha. Aí agora ela fica uma semana no mínimo aqui e eu coloco lá em cima do armário. Não é dentro, eu ponho lá em cima. Porque a kombucha, diferentemente do kefir, a gente coloca ela aqui e esquece. Aí só vai retirar ela uma semana após. E tem gente que deixa até 21 dias, porque é possível. Se quer aumentar a grossura dela, quer aumentar o tamanho, deixa mais tempo. É possível e pode. Eles são vários, com benefícios e origens diferentes. Como exemplo, temos o Caspian Sea, o Bulgaricus, o Amasi, entre tantos outros. E se destacam pelo seu sabor semelhante
ao iogurte natural, esses de supermercado, além de podermos inocular e fazermos um novo iogurte a partir de uma porção do anterior, ou seja, é um iogurte que vira novo iogurte infinitamente. Com colônias de micro-organismos microscópicas, não haverá excedentes, já que só se faz o que vamos consumir, e depois de tomar, repomos, e eles se multiplicam fisicamente. Aqui eu uso para os meus iogurtes infinitos, tá? O que são os iogurtes infinitos? Eles possuem propriedades semelhantes ao kefir no que tange a questão da saúde, tá? Cada um ajuda no organismo de uma forma. E o gosto também varia de um para o outro. Por exemplo, existem vários tipos, tá? Eu fiz uma repartição aqui, eu organizei de forma que cada cor represente um deles, porque eu tenho mais de um, tá? Por exemplo, o meu vermelho é o Film Joke, o meu transparente é o Amasse, o meu amarelo é o Caspian Sea e o meu verde aqui na ponta é o Ville, tá? Mas existem mais tipos também. O que eu vou mostrar para vocês? Ele também é um probiótico, né? E ele tem várias contribuições para o nosso organismo. A diferença dos infinitos, no caso pro kefir, é que os infinitos eles não têm aquele gosto azedinho. Os infinitos é igualzinho um iogurte natural sabor. O problema dos infinitos, para cuidá-los, é com relação à temperatura. Eles são muito rigorosos. Por exemplo, agora mesmo no inverno, o que levava geralmente 24 horas para ficar pronto, agora eles estão levando mais tempo. Antes de mostrar o procedimento de fazer um próximo, eu queria mostrar a amostra, para vocês verem. Por exemplo, já está fazendo mais de 24 horas e ele ainda não endureceu. No caso, meu Film Joke, ó, vou abrir aqui e vou mostrar para vocês. Eu coloco eles dentro dessa iogurteira, fecho e deixo lá embaixo guardadinho, para ver se eles mantêm uma temperatura constante, ó. Ainda não tá pronto, ó, ele tá meio aguadinho, para vocês verem, ó. Ainda tem que ficar mais um pouquinho. Depois, antes de eu fazer o meu próximo, ele tem que ficar na geladeira umas 4 horas. Pra depois, antes de eu comer, tirar a amostra para fazer o próximo. Vou mostrar um outro aqui para vocês, ó. Vou abrir todos. Ó, tá bem aguado, ó. Tá vendo, né, que tá se mexendo, ó. Tem que ficar mais tempo. Não, como eles não estão prontos, eu não posso mexer neles, porque eles têm que ficar estáticos. Então eu só posso mexer de leve só para mostrar para vocês, tá? E se eles não chegarem à consistência que eles devem chegar, ó, também tá aguado, ó, vocês estão vendo ali pelo lado. Se eles não chegarem à consistência que ele tem que chegar, um dos métodos é igual ao kefir. Esse aqui é dissorar. Só que o dissorar dele às vezes é para adquirir consistência, não necessariamente para fazer sobremesa, porque eles também são amplamente utilizados para fazerem sobremesa. Ó, também tá. Isso quer dizer que tem que ficar mais tempo ainda fermentando. Tá? Vou deixar ali e depois eu venho mostrar para vocês como faz. Bem, depois que os meus iogurtes infinitos já ficaram as 4 horas que dizem que eles têm que ficar depois da fermentação na geladeira, eles já estão prontos para eu tirar a amostra e fazer os próximos, tá? Vamos organizar aqui. O Film Joke eu deixo no vermelho, o Caspian eu deixo no amarelo, o transparente é o Amasse e o verde é o Ville, tá? Gente, diferentemente do kefir, que manda a gente usar a colher plástica, os infinitos me ensinaram utilizando colher, tá? Então eu já separei aqui, ó, tem que ter, como eu tenho 4 tipos diferentes,
eu uso uma colher para cada um. Não dá para eu usar a colher, pego a minha amostra, coloco a amostra ali, aí já pego a colher, pego a amostra do outro e coloco no outro. Não, isso não pode. É uma colher para cada. Por quê? Porque cada um é um tipo, cada um tem uma textura, cada um tem um sabor e cada um tem uma propriedade diferente. Embora os sabores possam ser talvez um pouco semelhantes, mas não são iguais, tá? Desculpe a minha gripe. Então agora nós vamos pegar e vamos separar as amostras, tá? Lembrando que sempre antes de comer o iogurte infinito, a gente já tira a amostra. E a amostra a gente tira bem do centro, bem do meio. Por que a gente tira a amostra? Porque o iogurte infinito a gente faz iogurte dele mesmo. Ele não é como o kefir que tem os grãozinhos. Esse é a amostra da própria amostra. E o interessante do infinito é que o infinito, assim como o kefir do leite, no caso, ambos podem misturar. Existem várias receitas com os infinitos. Talvez ele não tenha a mesma totalidade de benefícios que o kefir do leite. E o que mais se aproxima disso, se não me engano, é o amase, tá? Que é o que tem mais benefícios para a saúde que os demais. Mas o gosto dele é diferente do kefir. E ele é igualzinho o iogurte natural de supermercado. Pro meu paladar, ao menos é. Quando for tirar a amostra, se baseia no seguinte: uma colher de sopa para cada 100 ml de leite, entendeu? Olhem a consistência, ó. Bem grossinho, ó. Tirei a minha amostra, tirei aqui do centro, coloquei aqui. Esse aqui é o que eu vou pôr leite, porque é o meu novo. E esse aqui agora está pronto para comer. É o antigo. Agora eu vou fazer o novo. Colocamos então mais ou menos 100 ml para uma colher. Aí agora você mistura com mixer ou no liquidificador. Eu acho que com mixer fica melhor. Mas aí vai do gosto de cada um. O transparente é o amasse, tá? Agora eu vou tirar a amostra do amasse e vou colocar aqui para preparar ele. O amasse, ele, se não me engano, ele veio da África e ele é um dos probióticos bem fortes, assim, o que mais se assemelha ao kefir, como eu já falei, ao kefir do leite, em termos de propriedade. O Caspian Cici, ele se destaca pela cremosidade, né? E o amasse eu acho que pelos benefícios. Ó, olha só, tá bem grossinho, ó. Olha a textura, ó. O iogurte antigo que eu tirei a amostra. Antes de comer, gente, por favor, tirem a amostra. E outra coisa, tipo, se tem medo de perder, de fazer errado, é recomendável, já tirou as amostras para fazer o próximo, por exemplo, vai fazer 100 ml, tirar uma colher de sopa bem do centro, bem do meio. E aí coloca aqui, coloca 100 ml de leite. Quer fazer 200? Tira duas. Coloca 2 colheres aqui e 200 ml de leite. Depois disso, tem medo de perder a amostra, que dê algum problema ou perca porque deu errado, pega, tira daqui uma colher ou 2 e coloca no saquinho daqueles de sacolé e deixa no congelador.
Essa amostra, se não me engano, tem validade de 3 meses, tá? E aí, qualquer coisa, se perder a amostra, o iogurte der errado, por algum acidente acabe perdendo, tem a outra para reiniciar. Ela vai estar congelada? Vai, mas aí quando quiser reiniciar ela, fazer um starter, é só deixar ela fora do congelador uns 40 minutos e depois recomeçar. Aqui a gente já fez os nossos, ó, estão todos separados. Essas aqui são as minhas amostras novas. Esses aqui eu coloco na geladeira e como quando quiser. Aí amanhã eu vou fazer o mesmo procedimento de novo. Vou tirar a amostra deles antes de fazer os próximos, tá? Os iogurtes infinitos têm um problema. Eu não tenho o Bulgaricus, que é o mesmo que é utilizado para fazer o iogurte Activia. O Bulgaricus é um dos que não tem tanto problema com a temperatura. Os demais têm problema com a temperatura. A temperatura ideal para eles ficarem prontos em seguida é até os 24 graus. Passando disso, aí tem vários procedimentos que ensinam na internet. Provavelmente no verão vão ter que utilizar o processo pot in pot. Eu talvez não saiba explicar direito o que é, porque eu nunca fiz. Esse processo pot in pot é um processo para tentar estabilizar a temperatura deles caso a temperatura esteja muito alta no verão, esteja além dos 25 graus. O que seria o processo pot in pot? Eu não conheço direito, mas pelo que eu tenho uma ideia, eu acho que é assim, pega 2 potes desse, coloca uma água que a temperatura não esteja acima dos 24 graus, esteja abaixo, e aí coloca aqui dentro dessa água o iogurte, né? Vai deixar ali. E aí daqui a pouco, quando vê que a temperatura da água está aumentando por causa do calor, pega o outro e aí coloca na outra água. E aí depois, quando mudar para essa novamente, troca a água porque a temperatura já vai estar bem acima, né? Esse é o processo pot in pot. Creio eu que funcione assim. Outro processo que eu já vi vários youtubers falando é a geladeira ecológica. Eu não montei a minha, eu queria ter montado, mas não montei. A geladeira ecológica a gente faz nesses pratos de cerâmica, tá? Ela serve inclusive para pôr até alimentos. Se não me engano, foi um indiano ou um africano. Ou é africano ou é indiano, não me lembro ao certo, tá? Mas foi ele que inventou isso porque ele morava numa região muito pobre e aí os alimentos estragavam devido ao calor. E aí ele conseguiu desenvolver esse sistema e deu certo. Eu vou explicar e aí ver se você entende mais ou menos de cabeça. E se interessar em saber como é, procura aí no YouTube, digita geladeira ecológica, vão aparecer vários vídeos referentes, tá? E aí depois, se interessar, pode fazer em casa. O que ela é? Pega um pote desses de argila, né? Não pode ter furo, tá? Aí vai fazer o quê? Precisa de 2 potes. Um com um diâmetro maior. O diâmetro é o quê? É essa borda aqui, né? Isso aqui é um raio, né? O diâmetro é a distância daqui a aqui. Um com um diâmetro maior e outro com um diâmetro menor, que caiba dentro, tá? Então assim, ó, só para ter uma ideia. Lembrando, gente, ó, os dois tem que ser desse material. Esse aqui eu vou botar aqui só para dar exemplo de como é, tá? Ó, foi aqui dentro, aí aqui na volta vai cobrir com areia, tá? Desinfeta a areia tem uma solução para desinfetar que eu não estou me lembrando. Eu sei que tem uma solução, dá uma pesquisada que tu acha também. O que vocês acham por aí? Tem uma solução para desinfetar areia. Coloca lá no tio Google como desinfetar areia. Tá? Aí vocês vão achar, desinfetam, mas lembrando, aí coloca a areia aqui na volta, tá? E nesse pote aqui de barro, tu vai colocar os iogurtes aqui dentro. Mas essa areia, colocou a areia aqui na volta, aí umidifica a areia, deixa bem umidificada, tá? E aí por cima
umidifica um pano limpo, tá? Que não é o caso desse meu. Esse aqui eu vou usar só como exemplo. Umidificou um pano e vai tapar assim, ó. Cuidando para que não caia dentro da água e dentro do iogurte, né? Puxar pelas bordas. Aí tapou e deixa descansando, gente. Porque os infinitos, ao contrário do kefir, depois que a gente faz eles, colocou eles aqui nos potinhos, a gente não pode ficar chacoalhando, porque senão ele vai perder a consistência que ele já está adquirindo, tá? Então, quanto menos movimentar ele, melhor. E eu acho que é isso, gente, tá? Se interessarem em aprender como fazer a geladeira ecológica, dá uma pesquisada aí no YouTube, que tem vários youtubers explicando, tá? E então eu vou me despedindo por aqui. Eu espero que tenha contribuído para alguns pensarem a respeito de utilizarem os probióticos e os prebióticos, né? Que são uma ótima opção para se manter saudável. Quem não gosta de medicamento, quem não gosta de alimentos totalmente industrializados, e que então tenham sucesso e que consigam fazer aí os infinitos, os kefir, a kombucha, e que possam estar evitando aí uma série de doenças, tá? E numa próxima oportunidade, então, eu estou voltando para muito mais dicas ou notícias para vocês. Até mais! Uma dica importante para quem tem o kefir do leite, kefir da água ou os iogurtes infinitos é que, se por algum motivo tivermos que viajar ou mesmo quisermos dar um tempo com a nossa produção, podemos congelar estas amostras e futuramente reativá-las. O processo funciona da seguinte forma: pegamos uma amostra do nosso probiótico, separamos num saquinho e colocamos no congelador. Esta amostra terá uma validade de mais ou menos uns 3 meses. Após esse período é necessário pegar uma nova. Nesse período, podemos reativá-la da seguinte maneira: deixamos uns 40 minutos fora do congelador, no caso do kefir do leite e da água, e depois colocamos num potinho com um pouquinho de leite, mais ou menos uns 250 ml. No outro dia, descartamos esse leite e colocamos num leite novo. E assim repetimos umas 3 vezes. O iogurte infinito, basta deixarmos fora do congelador e, após o período, experimentarmos. Depois, vê-se se o iogurte adquiriu a consistência. Se adquiriu, ele está pronto. Se não adquiriu, dessoramos, repetimos e, após então ele estar na consistência normal, está tudo ok e deu. Bon appétit!